Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não esqueça de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Onde e como é possível encontrar oportunidades para acumular riquezas? Agora que já foram analisados os princípios por meio dos quais é possível acumular riquezas, é natural que se pergunte: onde é possível encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem, veja o que os Estados Unidos oferecem à pessoa que busca a riqueza, seja ela grande ou pequena. Para começar, vale lembrar que quem mora nos Estados Unidos vive em um país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e de liberdade de ação maiores do que em qualquer outro lugar no mundo. A maioria dessas pessoas nunca fez um inventário das vantagens dessa liberdade. Nunca comparou a sua liberdade ilimitada com a liberdade restrita de outros países. Nos Estados Unidos, os cidadãos têm liberdade de pensamento, liberdade de escolha e de usufruto da educação, liberdade de religião, liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade para acumular e possuir sem ser molestados toda a propriedade que conseguirem acumular. Liberdade de escolha do local onde morar, liberdade no casamento, liberdade através da igualdade de oportunidade para todas as raças, liberdade de viajar de um estado para outro, liberdade na escolha de alimentos e liberdade para atingir qualquer posição na vida para a qual o cidadão tenha se preparado, até mesmo para a presidência do país. Esse país tem outras formas de liberdade, mas essa lista oferece uma visão geral das liberdades mais importantes e que oferecem grandes oportunidades. Essa vantagem de liberdade fica ainda mais evidente pelo fato de os Estados Unidos serem o único país a assegurar a todo cidadão, seja nativo, seja naturalizado, uma lista bastante ampla e variada de liberdade. Estão descritas a seguir algumas das bênçãos que a difusão da liberdade norte-americana colocou nas mãos de seus cidadãos. Tome como exemplo uma família de classe média e o resumo dos benefícios disponíveis para cada membro dela nessa terra de oportunidades e abundância. A. Alimentação. Depois da liberdade de pensamento e de ação vem alimentação, vestuário e habitação. As três necessidades básicas da vida. Devido à nossa liberdade universal, a família de classe média norte-americana tem à sua disposição, em sua própria porta, a mais variada seleção de alimentos que se pode encontrar no mundo e a preços de acordo com sua faixa financeira. B. Habitação. Essa família vive em um apartamento confortável, com calefação, luz elétrica, gás para a cozinha, tudo a uma taxa justa. A torrada que comeram no café da manhã foi tostada em uma torradeira elétrica. O apartamento é limpo com um aspirador de pó de boa qualidade. Tem sempre água quente e água fria à disposição na cozinha e no banheiro. A comida é mantida em uma geladeira de boa qualidade. A esposa enrola o cabelo, lava e passa roupa com equipamentos elétricos de fácil operação. O marido faz a barba com um barbeador elétrico e toda a família recebe entretenimento proveniente de todas as partes do mundo 24 horas por dia, se assim o desejar, simplesmente acionando o botão da televisão. Existem outras conveniências nesse apartamento, mas a lista anterior dá uma boa ideia de algumas das evidências concretas da liberdade que o povo usufrui nos Estados Unidos. E isso não é propaganda política nem econômica. C. Vestuário. Em qualquer lugar dos Estados Unidos, homens e mulheres podem satisfazer seus desejos de roupas e podem se vestir com conforto, a preços dentro da faixa de salário de uma família de classe média. Foram mencionadas apenas as três necessidades básicas: alimentação, vestuário
e habitação. O cidadão de classe média norte-americano tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca do esforço modesto, não superior a 8 horas de trabalho por dia. Entre eles está o privilégio do carro, com o qual você pode ir e vir à vontade a um custo muito baixo. O norte-americano de classe média tem garantidos os direitos de propriedade, que não são encontrados em nenhum outro país do mundo. Seu dinheiro excedente pode ser colocado em banco com garantia de que o governo vai protegê-lo e compensar o cidadão caso o banco quebre. Se o cidadão quiser viajar de um estado para outro, pode ir quando quiser e voltar à vontade. Na maioria dos outros países, as pessoas não podem viajar com tanta liberdade por tão pouco. O milagre que forneceu essas bênçãos. Ouve-se com frequência os políticos proclamarem a liberdade dos Estados Unidos quando solicitam votos, mas quase nunca reservam tempo ou dedicam esforço suficiente para analisar a origem ou a natureza dessa liberdade. Sem ter quaisquer interesses pessoais a defender, nenhum rancor a expressar, nenhuma segunda intenção a executar, o autor faz uma análise franca dessa coisa misteriosa, abstrata, e muitas vezes mal interpretada, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades para acumular riqueza, mais liberdades de toda a natureza do que pode ser encontrada em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a origem ou a natureza dessa força invisível porque conheço e conheci por mais de um quarto de século muitas das pessoas que organizaram essa força e muitas que agora são responsáveis por sua manutenção. O nome desse benfeitor misterioso da humanidade é capital. O capital consiste não apenas em dinheiro, mas, particularmente, ele consiste em grupos inteligentes de bens organizados de pessoas que planejam formas e meios de usar o dinheiro com eficiência para benefício do público e com rentabilidade para eles. Esses grupos são formados por cientistas, educadores, químicos, inventores, consultores de negócios, especialistas em relações públicas, especialistas em transportes, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres que têm um conhecimento bastante especializado em todas as áreas da indústria e dos negócios. Eles exploram, experimentam e vislumbram trilhas em novos campos de atuação. Apoiam faculdades, hospitais e escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, subsidiam a maior parte do custo do governo e cuidam de vários detalhes essenciais para o progresso humano. Em poucas palavras, os capitalistas são os grandes mentores da civilização, pois suprem toda a estrutura composta pela educação, pelo esclarecimento e pelo progresso humano. O dinheiro sem cérebros é sempre perigoso. Usado de forma adequada, é o bem mais importante da civilização. Um simples café da manhã para uma família em Nova York com suco de uva, cereal, ovos, pão e manteiga e chá com açúcar não poderia ser fornecido a um preço sensato se o capital organizado não tivesse provido maquinários, navios, as estradas de ferro e os enormes exércitos de pessoas para operá-los. Os navios a vapor e as estradas não brotam da terra nem funcionam automaticamente. Eles vêm em resposta ao chamado da civilização, através do trabalho, da engenhosidade, da capacidade de organização das pessoas que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Essas pessoas são conhecidas como capitalistas e são motivadas pelo desejo de criar, construir, realizar, prestar serviço útil, obter lucros e acumular riquezas, e se colocam no caminho das grandes riquezas, uma vez que prestam um serviço sem o qual não haveria nenhuma civilização. Apesar de manter o registro simples e compreensível, esses capitalistas são as mesmíssimas pessoas de que muito já se ouviu falar.
São as mesmas pessoas a quem radicais, chantagistas, políticos desonestos e líderes trabalhistas corruptos se referem como homens de interesses predatórios ou Wall Street. Não se trata de uma tentativa de apresentar uma defesa a favor ou contra quaisquer grupos de pessoas ou sistemas de economia. Não é uma tentativa de condenar a negociação coletiva quando me refiro aos líderes trabalhistas corruptos, nem de dar um salvo-conduto para todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo desse livro, para o qual o autor dedicou fielmente mais de um quarto de século, é apresentar a todos que querem esse conhecimento a filosofia mais segura por meio do qual os indivíduos podem acumular riquezas na quantidade que desejarem. Segue uma análise das vantagens econômicas do sistema capitalista para o duplo propósito de 1. Mostrar que todos que buscam riquezas devem reconhecer e se adaptar ao sistema que controla todos os acessos para as fortunas, sejam grandes ou pequenas. 2. Apresentar o lado oposto da imagem mostrada pelos políticos e demagogos que obscurecem deliberadamente os assuntos que trazem à tona, referindo-se ao capital organizado como se fosse algo venenoso. Esse é um país capitalista que foi desenvolvido por meio do uso do capital. E as pessoas que reivindicam o direito de participar das bênçãos da liberdade, da oportunidade e que buscam acumular riquezas em solo norte-americano devem saber muito bem que nem as riquezas nem as oportunidades estariam disponíveis se o capital organizado não tivesse proporcionado esses benefícios. Aqueles que acreditam que a riqueza pode ser acumulada pelo simples ato de pessoas se organizarem em grupos e exigirem mais pagamento por menos serviço, aqueles que exigem a ajuda fácil do governo logo de manhã cedo, quando o dinheiro lhes é entregue, aqueles que acreditam na venda de votos para políticos em troca da aprovação de leis que permitam a incursão pelo erário público. Todos podem descansar em paz com sua crença, com a certeza de que ninguém vai perturbá-los, pois os Estados Unidos são um país livre, onde cada homem pode pensar como quiser, onde quase todo mundo pode viver com pouco esforço, onde muitos podem viver bem sem fazer qualquer trabalho que seja. No entanto, é preciso saber a verdade completa a respeito dessa liberdade de que tantas pessoas se vangloriam e tão poucas compreendem. Apesar de quanto é grande, de sua extensão e dos muitos privilégios que oferece, a liberdade não traz e não pode trazer riquezas sem esforço. Há apenas um método confiável de acúmulo e manutenção legal de riquezas. É pela prestação de serviços úteis. Nunca foi criado nenhum sistema através do qual as pessoas pudessem adquirir legalmente riquezas pela simples força de números ou sem dar em troca um valor equivalente, de uma forma ou de outra. Existe um princípio conhecido como a lei da economia. Esta é mais do que uma teoria, é uma lei que ninguém pode vencer. Anote bem o nome desse princípio e lembre-se dele, pois ele é muito mais poderoso do que todos os políticos e máquinas políticas juntos. Está acima e além do controle de todos os sindicatos, não pode ser seduzido, nem influenciado ou subornado por chantagistas ou pessoas que se autodenominam líderes em qualquer ocupação ou posição. Além disso, esse princípio tem um olho que tudo vê e um sistema perfeito de contabilidade, no qual mantém um registro preciso das transações de cada ser humano envolvido no negócio que tenta receber sem dar. Mais cedo ou mais tarde, os auditores se aproximam, examinam os registros dos indivíduos, tanto grandes quanto pequenos, e exigem uma prestação de contas. Wall Street, grandes negócios, interesses predatórios de capital. Ou qualquer outro nome que se queira dar ao sistema que gerou a liberdade americana representa um grupo de pessoas que compreendem, respeitam e se adaptam a essa poderosa lei da economia. O avanço financeiro deles depende
do respeito à lei. A maioria das pessoas que moram nos Estados Unidos gosta do país, do sistema capitalista e tudo mais. Não se conhece lugar melhor, onde seja possível encontrar mais oportunidades para acumular riquezas. A julgar por suas atitudes e ações, existem alguns cidadãos nesse país que não estão satisfeitos. Claro que é uma prerrogativa deles. Se eles não gostam do país, de seu sistema capitalista, de suas oportunidades ilimitadas, eles têm a prerrogativa de ir embora. Os Estados Unidos provêm toda a liberdade e toda a oportunidade para acumular riquezas que qualquer pessoa honesta possa exigir. Quando se vai à caça, seleciona-se uma área onde ela seja abundante. Ao buscar riquezas, aplica-se a mesma regra naturalmente. Se a riqueza que as pessoas estão buscando, não devem deixar passar as possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que somente as mulheres sozinhas gastam milhões de dólares por ano em batons, rouges e cosméticos. Essas pessoas que buscam riquezas devem pensar 2 vezes antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos cidadãos gastam centenas de milhões de dólares por ano em itens de luxo com os quais as pessoas na maioria das nações só podem sonhar. É bom lembrar também que este é apenas o começo das fontes disponíveis para a acumulação de riqueza. Embora tenham sido mencionados apenas alguns poucos itens de luxo e bens não essenciais, lembre-se de que o negócio de produção, transporte e comercialização desses poucos itens e produtos proporciona emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem por seus serviços muitos milhões de dólares por mês e gastam o dinheiro livremente, tanto em artigos de luxo quanto em bens essenciais. Lembre-se, sobretudo, de que, por trás de toda essa troca de mercadoria e serviços pessoais, pode-se ser encontrada uma abundância de oportunidade para acumular riquezas. Aqui a liberdade norte-americana vem em seu auxílio. Não há nada que possa impedir qualquer pessoa de se envolver em qualquer parte do esforço necessário para levar adiante esses negócios. Se alguém tem talento superior, treinamento e experiência, pode acumular riquezas em grandes quantidades. Os menos afortunados podem acumular quantias menores. Qualquer um pode ganhar a vida em troca de uma quantia de trabalho muito pequena. Portanto, aí está. A oportunidade espalhou suas mercadorias diante das pessoas. É só elas darem um passo à frente, selecionarem no que querem, criarem seu plano, colocarem em ação e seguirem-no com persistência. A América capitalista fará o resto. Pode-se contar com isso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e de arrecadar riquezas na proporção do valor desse serviço. O sistema não nega esse direito a ninguém, mas não promete, nem pode fazê-lo, algo a troco de nada, porque a lei da economia em si controla o sistema de forma irrevogável, que não reconhece nem tolera que se receba sem dar por muito tempo. A lei da economia foi aprovada pela natureza. Não há Suprema Corte para que os infratores dessa lei possam apelar. A lei distribui tanto penalidades por sua violação quanto recompensas adequadas por seu cumprimento, sem a interferência ou a possibilidade de interferência de qualquer ser humano. A lei não pode ser revogada, é tão fixa quanto as estrelas do céu e está sujeita ao mesmo sistema que controla as estrelas. É possível que alguém se recuse a se adaptar à lei da economia? Claro. Os Estados Unidos são um país livre, onde todos nascem com direitos iguais, incluindo a prerrogativa de ignorar a lei da economia. E o que acontece então?
Bem, nada acontece até que um grande número de pessoas reúna forças para o propósito declarado de ignorar a lei e obter o que eles querem à força. Em seguida, vem o ditador com seus pelotões de fuzilamento bem organizados e metralhadoras. Esse estágio ainda não foi alcançado nos Estados Unidos, porém, as pessoas sabem tudo o que querem sobre como funciona o sistema. Talvez sejam afortunadas o suficiente para não exigirem conhecer pessoalmente uma realidade tão horrível. Sem dúvida, é preferível continuar com a liberdade de expressão, a liberdade de ação e a liberdade para prestar serviços úteis em troca de riquezas. A prática das autoridades do governo de estender aos homens e mulheres o privilégio de invadir o erário público em troca de votos, às vezes resulta em eleição. Porém, como a noite segue o dia, é chegada a hora da recompensa final, quando cada centavo usado indevidamente deve ser reembolsado com juros sobre juros. Se aqueles que realizam a operação não forem forçados a reembolsar, o ônus recai sobre seus filhos e os filhos dos seus filhos até a terceira e quarta gerações. Não há nenhum meio de evitar a dívida. As pessoas podem se reunir em grupos e às vezes assim o fazem com a finalidade de lutar por salários maiores e menos horas de trabalho. Há um ponto além do qual elas não podem avançar. É o ponto em que a lei da economia entra em cena e o xerife tem de lidar tanto com o empregador quanto com os empregados. Essas observações não se baseiam em uma experiência de curto prazo, elas são o resultado de 25 anos de análise criteriosa sobre os métodos utilizados tanto pelos homens mais bem-sucedidos como pelos mais mal-sucedidos que os Estados Unidos já conheceram. Encerro o vídeo de hoje por aqui, agradeço a sua presença aqui no canal. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dê um like nesse vídeo e aguardo você amanhã aqui ao meio-dia com mais conteúdo novinho e transformador para você. Até lá, tchau, tchau.